13. Superenfatizamos o dinheiro. Na virada do século, ou seja, em torno do ano 2000, um Dan Ariely, mais jovem, estava querendo comprar um sofá para seu escritório no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. A pesquisa que fez o levou a um bom sofá que custava $200. Pouco depois, achou outro sofá de um designer francês que custava $2.000. Era bem mais interessante, mais baixo, e sentar nele dava uma sensação diferente. Mas não estava claro se era mais confortável ou se cumpriria melhor seu papel de sofá. Certamente não parecia valer a pena pagar 10 vezes o preço do outro. Mas Dan comprou o sofá sofisticado mesmo assim. Desde então, quando convidados de todos os tipos vêm ao seu escritório, tem dificuldade em se abaixar até o nível do sofá e ainda mais dificuldade ao se levantar. Não vamos alimentar os boatos de que Dan manteve esse sofá com a simples finalidade de torturar os visitantes. O que está acontecendo aqui? Dan teve dificuldade em avaliar a experiência de longo prazo oferecida pelo sofá sofisticado. Ele o testou sentando nele por alguns minutos. Mas as verdadeiras questões eram quão confortável seria o sofá após sentar-se nele por mais de uma hora. O sofá se mostrou bem confortável. Como seus convidados se sentiriam ao usá-lo, ao que se revelou não tão bem assim. Passados muitos anos, Dan agora sabe que certos convidados não se sentem confortáveis sentando tão baixo assim e que têm dificuldade ao se levantar. Sem um meio de responder essas perguntas na época da compra e, portanto, sem um meio de saber quão adequado seria o sofá às suas necessidades, Dan usou uma heurística simples. Caro deve significar bom. Portanto, comprou o sofá caro. Dan não é o único a usar essa estratégia de decisão. Você comeria uma lagosta barata? Que tal um caviar com desconto ou um foie gras numa loja cheia de promoções? Os restaurantes não dão desconto nessas iguarias por causa da nossa forma de lidar com o preço e aos sinais poderosos que ele envia. Ainda que os mercados atacadistas de lagosta, foie gras e caviar despencassem, como aconteceu há alguns anos, os restaurantes não repassariam aquela redução aos fregueses. Não é que eles sejam gananciosos, mas sim que preços baixos enviam mensagens incômodas sobre a natureza de itens de luxo. Inferimos que descontos significam qualidade menor. Começamos a achar que há algo de errado com aqueles produtos alimentícios. Com certeza, supomos que eles são inferiores aos dos concorrentes. E sim, em vez de lagosta e foie gras barato, nos oferecessem cirurgias cardíacas extremamente baratas. Mesma coisa. Acharíamos que algo está errado e procuraríamos o melhor cirurgião possível, o qual, dada a nossa falta de conhecimento sobre cardiologia, seria provavelmente o mais caro que conseguíssemos encontrar. Isso porque outra forma importante de avaliarmos as coisas, uma forma dissociada do valor real, é atribuindo significado ao preço. Quando não conseguimos avaliar algo diretamente, como costuma acontecer, associamos preço a valor. Isso acontece sobretudo na ausência de outros sinais claros de valor. Dan, como um jovem e impressionável professor do MIT, não sabia como avaliar o valor de um sofá de escritório, de modo que escolheu pelo que podia medir: preço. Uma década e meia e muitos convidados insatisfeitos depois, ele sabe que fez uma má escolha. Em Previsivelmente Irracional, Dan mostrou que estamos condicionados a ver o preço alto como indicador de eficácia. Eles e seus colegas Rebecca Weber, Baba Shiv e Ziv Carmon fizeram um experimento com analgésicos falsos que chamaram de Veladone RX. Na verdade, era uma cápsula de vitamina C. Ministraram-no a voluntários, distribuindo folhetos e apresentando um técnico num terno executivo impecável e jaleco. E acrescentaram uma etiqueta de preço de R$ 2,50 por pílula. Depois submeteram os participantes a uma série de choques elétricos para ver quanta dor conseguiam aguentar. Quase todos os pacientes no estudo exibiram uma redução de dor após ingerirem o Veladone RX. Quando Dan e seus companheiros realizaram o mesmo experimento usando uma etiqueta de preço de 10 cents por pílula, o alívio da dor que os pacientes experimentaram foi de aproximadamente metade daquele com o uso de
uma pílula de 2,50. Baba, Ziv e Dan ampliaram aquelas descobertas usando bebidas energéticas da marca Sob. Naquele experimento, como já mencionado, aqueles que tomaram a bebida com textos afirmando que aumentava o desempenho realmente mostraram um desempenho melhor em todo tipo de tarefa mental. Outro experimento revelou que aqueles que receberam bebidas energéticas com desconto no preço tiveram um desempenho pior do que os que ingeriram as bebidas com preço original. Outro experimento indicou que aqueles que ganharam as bebidas com desconto esperavam que elas fossem piores, e de fato as viram como piores por conta dos sinais enviados pelo preço. Quer faça sentido ou não, um preço alto sinaliza um valor alto. No caso de coisas importantes como assistência médica, comida e roupa, também sinaliza que o produto não é vulgar ou de baixa qualidade. Às vezes, a ausência de baixa qualidade é tão importante quanto a presença de alta qualidade. Tia Susan pode não pagar $200 por uma camisa, mas se esse é o preço normal da JCPenney, pela lógica alguém deve estar disposto a pagar esse valor. Portanto, deve ser um produto de altíssima qualidade. Sorte da tia Susan ter conseguido uma daquelas camisas sofisticadas de $200 por $120. O telefone celular Vertu oferece o mesmo serviço e as mesmas funções da maioria dos outros celulares. Mas quem tem maior poder aquisitivo, paga entre $4.200 e $20.000 pela honra de tocar a musiquinha do jogo Angry Birds num símbolo de status prestigioso. Com certeza ninguém pagaria tanto se não valesse. Alguém deve ter raciocinado. E aí foi em frente e comprou um Vertu. Em outra plataforma tecnológica disponível por apenas um dia, porque foi rapidamente removido, houve um aplicativo de iPhone chamado Sou Rico. Ele simplesmente exibia algumas palavras de afirmação sobre ser rico. Não fazia nada além disso. Custava $999,99. 8 pessoas compraram. Gostaríamos de convidar aquelas 8 pessoas para conversar conosco sobre algumas outras oportunidades igualmente promissoras. Os preços não deveriam afetar o valor, o desempenho ou o prazer, mas afetam. Somos treinados para tomar decisões rápidas baseadas em quantias de dinheiro em cada transação econômica. E, especialmente na ausência de outros indicadores de valor, é isso que fazemos. Lembre-se de que a ancoragem e a coerência arbitrária mostram que a simples exibição de um preço pode afetar a nossa percepção do valor. O primeiro preço que vemos associado a um produto ancora nossa avaliação dele. E nem precisa ser um preço, pode ser um número arbitrário, como uma inscrição na Previdência Social ou um número de países na África. Vejamos o vinho. O melhor caminho para ganhar o estômago de um homem, que, como ouvimos dizer, é então o caminho para seu coração. Quanto maior o preço de uma garrafa de vinho, mais gostamos dele. Os indícios são claros. Quando sabemos quanto estamos gastando no que estamos bebendo, a correlação entre preço e prazer é fortíssima. E não importa muito qual é o vinho. Entretanto, usar o preço para inferir a qualidade é uma avaliação razoavelmente grosseira. O impacto do preço sobre essa qualidade inferida poderia se reduzir se conseguirmos julgar o vinho de outras formas. Se conhecêssemos sua procedência, quando foi cultivado, porque isso importa, ou se conhecêssemos o enólogo pessoalmente. Situações incertas. Tudo bem, mas com que frequência conhecemos o enólogo? Ou seja, com que frequência conhecemos os detalhes relevantes que nos permitiriam avaliar objetivamente o valor de um safari ou um item, ou um safari cheio de itens? Raramente. Como vimos, de modo geral, não temos a menor ideia de quanto algo deveria custar. Sem referências, não temos nenhuma capacidade independente de realmente avaliar algo, sejam fichas de cassino, preço de imóveis ou Tilenol. Estamos à deriva num mar de incerteza quanto ao valor financeiro. Em momentos como esses, o dinheiro torna-se a dimensão óbvia. É um número, oferece clareza. Podemos compará-lo a várias opções, e por ser fácil pensar no dinheiro dessa forma literal, aparentemente precisa, prestamos atenção demais nele em detrimento de outros fatores. E por que isso acontece? Bem,
Trata-se do nosso amor à precisão. Existe um ditado que diz que, no tocante às nossas decisões em geral, e mais especificamente às nossas decisões financeiras, a psicologia nos fornece uma resposta vagamente certa e a economia nos dá uma resposta precisamente errada. Adoramos a precisão e a ilusão de precisão, porque nos dá a sensação de que sabemos o que estamos fazendo, especialmente quando não sabemos. O estranho sobre dinheiro é que, embora não entendamos o que seja, ele é mensurável. Sempre que encontramos um produto ou uma experiência com muitas propriedades diferentes junto com um atributo preciso e comparável, dinheiro, tendemos a superenfatizar aquele atributo específico por ser mais fácil de fazê-lo. É difícil medir e comparar características como sabor, estilo ou desejabilidade. Assim, acabamos adotando o preço como forma de tomar nossas decisões, porque podemos medi-lo e compará-lo mais facilmente. As pessoas com frequência dizem que prefeririam ser o funcionário com o salário mais alto de uma empresa do que aquele com o salário mais baixo, ainda que isso signifique ganhar menos dinheiro. Pergunte por aí se as pessoas prefeririam ganhar R$ 25.000 por mês e ser o chefão, ou ganhar R$ 28.000 mensais e não ser, e elas escolherão os R$ 28.000 mensais. Faz sentido? Sim. Mas, se fizermos a mesma pergunta com um foco diferente, obteremos uma resposta bem diferente. Quando perguntamos às pessoas se seriam mais felizes se ganhassem R$ 25.000 por mês e fossem a pessoa com maior cargo, ou se ganhasse R$ 28.000, mas não fosse, as mesmas opções com os mesmos parâmetros, apenas enquadrada em termos de felicidade, elas dizem que seriam mais felizes ganhando apenas 25.000 mensais. A diferença entre como as pessoas respondem a um problema em geral versus quando voltado para a felicidade deve-se ao fato de que é muito fácil pensar apenas no dinheiro. Na ausência de outro foco específico, o dinheiro é o foco padrão. Quando pensamos em algo como um emprego, embora haja muitas coisas que entrem em jogo, o dinheiro é tão específico, preciso e mensurável que vem à mente mais rapidamente e desempenha um papel maior em nossa decisão. Para examinarmos um exemplo mais trivial do mesmo princípio, vejamos nosso pesadelo ao escolhermos um telefone celular. Existem muitos fatores: tamanho da tela, velocidade, peso, pixels da câmera, segurança, dados, cobertura. Dados todos esses fatores, que peso você deveria dar ao preço? Bem, conforme aumenta a complexidade de um produto, basear-se no preço vira uma estratégia relativamente mais simples e atraente, de modo que focamos no preço e ignoramos grande parte das complexidades dessa decisão. Dentro do mesmo espírito, como aprendemos na discussão da coerência arbitrária, muito de nós temos dificuldades em comparar um tipo de produto ou experiência com outro bem diferente. Ou seja, não usamos os custos de oportunidade para comparar um Toyota com férias ou 20 jantares caros. Em vez disso, comparamos coisas na mesma categoria. Carros com carros, telefones com telefones, computadores com computadores, itens com itens. Imagine que compramos o primeiro iPhone, que era o único smartphone na época. Não havia nenhum produto semelhante para comparar. Assim, com que haveríamos de compará-lo? Sim, Palm Pilot e BlackBerry já existiam então, mas o iPhone estava tão à frente que era uma categoria completamente diferente de produto. Como iríamos descobrir se valia o preço? Quando a Apple lançou o iPhone, o preço nos Estados Unidos era de $600. Algumas semanas depois, a empresa reduziu o preço para $400. Aquilo criou uma categoria nova com que comparar o iPhone. O primeiro iPhone, que era na verdade o mesmo iPhone, por um preço diferente. Uma vez que existam vários produtos em uma categoria, o dinheiro torna-se uma forma atraente de compará-los, o que pode, por sua vez, nos levar a superenfatizar o preço. Damos ênfase à diferença de preço. Uau! Está $200 mais barato, em vez de darmos ênfase a outras qualidades. E claro que continuamos ignorando os custos de oportunidade. O dinheiro não é o único atributo facilmente usado como elemento de comparação. Outros atributos, se o quantificarmos, podem também funcionar do mesmo modo. Mas esses atributos, se não o quantificarmos, são difíceis demais de usar. É complicado medir a delícia de um chocolate ou a dirigibilidade de um carro esportivo.
Essa dificuldade mostra a atração gravitacional do preço. É sempre fácil quantificar, medir e comparar. Por exemplo, megapixels, cavalo-vapor ou megahertz, uma vez especificados e exibidos lado a lado, tornam-se mais comparáveis e precisos. É o que se chama de avaliabilidade. Quando comparamos produtos, fica fácil avaliar as características que são quantificáveis, e ainda que elas não sejam realmente importantes, recebem um foco maior, facilitando a avaliação das nossas opções em termos de características. Com frequência, essas são as características em que o fabricante quer que nos concentremos, excluindo as outras. Em outras palavras, falemos dos pixels e não da frequência com que a câmera quebra. Uma vez mensurado um atributo, prestamos mais atenção nele, aumentando sua importância em nossa decisão. Christopher C., George Lowenstein, Sally Blount e Max H. Bazerman certa vez realizaram um experimento em que perguntaram a universitários que estavam folheando livros-texto usados quanto pagariam por um dicionário de música com 10.000 verbetes e em perfeitas condições. Para outro grupo, indagaram quanto pagariam por um dicionário de músicas com 20.000 verbetes, mas com a capa rasgada. Nenhum dos dois grupos sabia do outro dicionário. Em média, os estudantes estavam dispostos a pagar $24 pelo dicionário com 10.000 verbetes e apenas $20 por aquele com 20.000 verbetes e capa rasgada. A capa, irrelevante para a pesquisa de verbetes, fez uma grande diferença. Os pesquisadores então abordaram outro grupo, apresentando as duas opções simultaneamente. Agora, os estudantes poderiam comparar as duas opções lado a lado. Aquilo mudou a percepção deles em relação aos produtos. Nesse grupo fácil de comparar, os estudantes disseram que pagariam $19 pelo dicionário de 10.000 verbetes e $27 pelo de 20.000 verbetes com a capa rasgada. De uma hora para outra, com a introdução de um aspecto mais claramente comparável, o número de verbetes, o dicionário maior tornou-se mais valioso, apesar da capa rasgada. Ao avaliarem apenas um produto, os participantes do estudo não estavam sendo influenciados pelo fato de o dicionário possuir 10 ou 1.000 verbetes. Foi apenas quando o atributo passou a ser fácil de comparar que ele se tornou um fator importante na avaliação do valor. De novo, quando não sabemos como avaliar itens, somos desproporcionalmente afetados por características facilmente comparáveis, ainda que essas características, a capa rasgada em nosso exemplo, pouco tenham a ver com o valor real do produto em questão. Nesse caso, a importância do número de verbetes aumentou e o da condição da capa diminuiu. Com frequência, porém, a característica que superenfatizamos ao tomar nossas decisões é aquela mais fácil de enxergar e avaliar, o preço. Portanto, se temos a tendência de dar o foco ao que mais é mensurável e comparável, existe algo de errado nisso? Bem, sim. Pode ser um grande problema quando o aspecto mensurável não é a parte mais importante da decisão, quando não é o fim desejado, mas apenas o meio para aquele fim. Um bom exemplo são os programas de milhagem. Ninguém almeja, como uma das coisas mais importantes na vida, a acumulação de milhas. Elas são meros meios que podem um dia produzir o fim desejado de tirar férias ou proporcionar voos grátis. Mesmo o personagem de George Clooney no filme Amor Sem Escalas luta para obter milhas não por elas mesmas, mas por outras razões, como um símbolo de poder e prosperidade. Embora poucas pessoas considerem que acumular a maior quantidade de milhas seja fundamental para se ter uma vida digna de ser vivida, é tentador acumular tudo que possa ser fácil de medir. Como comparamos 10.000 milhas adicionais com 4 horas adicionais de relaxamento em uma praia? Quantas milhas equivalem a 1 hora de relaxamento? O dinheiro funciona do mesmo jeito. Não é o objetivo final da vida, mas um meio para o fim. Mas como o dinheiro é bem mais tangível do que felicidade, bem-estar e propósito, tendemos a concentrar nossas tomadas de decisão no dinheiro, em vez de focarmos nossas metas supremas, mais significativas. Queremos ser felizes, saudáveis e curtir a vida. Coisas mensuráveis como milhas, dinheiro e indicações para o M estão entre os meios mais fáceis de medir nosso progresso. As pessoas com frequência optam por percorrer rotas malucas só para obter mais milhas, em um processo que, na verdade, reduz a felicidade geral de quem viaja, por conta de atrasos de voo, assentos desconfortáveis e horários pouco convenientes. Vencendo o jogo da vida. Assim, a vida.
E o dinheiro? E tudo aquilo que é importante. O dinheiro é um indicador de valor e importância, o que, na maior parte do tempo, é algo bom. Nossa vida é individual e coletivamente mais animada, enriquecida e livre graças ao dinheiro. Mas não é tão legal assim quando o papel do dinheiro como indicador de valor e de importância se estende para partes da vida além dos produtos e serviços. Já que o dinheiro é mais tangível do que as necessidades humanas, como amor, felicidade e o riso de uma criança, com frequência damos ênfase ao dinheiro como indicador de valor de nossa vida. Quando paramos para pensar nele, sabemos que o dinheiro não é a parte mais importante da vida. Ninguém jamais mente em seu leito de morte desejando ter passado mais tempo ao lado do próprio dinheiro. Mas, como o dinheiro é bem mais fácil de medir e menos assustador de examinar, do que sentido da vida, seja qual for, podemos voltar nossa atenção para ele. Vejamos como o trabalho de um artista é valorizado em uma economia moderna que não paga pela criação de conteúdo como antigamente. Já que o dinheiro é a forma como nossa cultura define o valor, não ser pago por seu trabalho pode ser insultante e desmoralizador, embora o dinheiro não seja provavelmente o objetivo da arte. Muitos dos grandes artistas da história dependiam de protetores generosos, do tipo que não existe mais ou morriam pobres. Isso na época em que não precisavam competir por atenção com Candy Crush e modelos do Instagram. No decorrer da carreira anticonvencional de Jeff, que foi advogado por uns 3 minutos, e também comediante, colunista, escritor, palestrante, a família dele saudou cada uma de suas realizações, ao mesmo tempo que perguntava: quanto é que isso vai render? Por um longo tempo aquilo o incomodou, porque parecia insensível e indiferente, um sinal de que não entendiam o valor real do que ele vinha fazendo. Bem, não entendiam o que ele vinha fazendo, mas não estavam sendo indiferentes. Estavam tentando entender, usando a pergunta sobre dinheiro como um substituto na tentativa de aprender. Buscar termos monetários foi uma ponte para eles traduzirem os passos intangíveis e incompreensíveis que Jeff estava dando em uma linguagem que pudessem entender: o dinheiro. De início, foi uma diferença dolorosa entre como Jeff e as pessoas à sua volta viam o mundo. No entanto, quando ele percebeu que não era só crítica, mas também uma tentativa de entendimento, aquilo se tornou uma ponte de linguagem comum e ajudou-os a analisar o que ele vinha fazendo e a acrescentar julgamentos, valores, conselhos e apoio. Desse modo, puderam ridicularizar as escolhas dele com críticas, olhares de descrença sutis e piadas baseadas na realidade. Claro que, embora certo foco no dinheiro seja desejável, poderíamos dizer que deixamos as partes úteis desse foco para trás faz tempo e estamos agora avançando sem objetivo pelos mares da incerteza financeira, totalmente obcecados pelo dinheiro. Terra a terra, maçã a maçã, pó ao pó. Deveríamos perceber que o dinheiro é apenas um meio de troca. Permite que troquemos coisas como maçãs, vinho, mão de obra, férias, educação e moradia. Não deveríamos atribuir simbolismo a ele, mas sim tratá-lo pelo que ele é. Uma mera ferramenta para que obtenhamos aquilo de que precisamos, que queremos e a que aspiramos. Agora, daqui a pouco e bem mais tarde também. Existe a velha expressão de como é difícil comparar alhos com bugalhos. Se trocarmos os dois para maçãs e laranjas, por exemplo, você vai ver com mais clareza que não é verdade. Comparar as frutas é bem mais fácil, que ninguém fica olhando para as duas refletindo se prefere a maçã ou a laranja. Quando valorizamos as coisas pelo prazer que nos dão, a chamada avaliação hedonística direta, sabemos com bastante certeza qual opção esperamos que nos dê mais prazer. O difícil é comparar maçãs com dinheiro. Quando introduzimos dinheiro na equação, tornamos as decisões bem mais difíceis e nos expomos a erros. Definir quanto dinheiro equivale ao prazer que esperamos obter de uma maçã é um exercício de cálculo perigoso. Dessa perspectiva, uma estratégia de tomada de decisões financeiras útil é fingir que o dinheiro não existe. E se removêssemos o dinheiro da equação de tempos em tempos? E se, em vez de ficar pesquisando sobre as próximas férias, quantificássemos a soma que elas custariam em termos de filmes que poderíamos ver ou vinho que poderíamos beber? E se olhássemos o guarda-roupa que queremos renovar para o inverno e calculássemos quantos tanques de gasolina ou reparos de bicicletas ou dias de folga custaria?
E se, em vez de pesquisar a diferença de preço entre duas TVs de tela grande, pensássemos nessa diferença de preços como um jantar com amigos num restaurante e 14 horas extras de trabalho? E só então decidíssemos se vale a pena ou não substituir a nossa TV? Quando deixamos de comparar dinheiro com coisas e passamos a comparar coisas com coisas diferentes, nossas escolhas adquirem uma nova perspectiva. Esse processo pode ser mais fácil de ser aplicado e útil quando se trata de grandes decisões. Imagine que temos a opção de comprar uma casa bem grande e gastar um dinheirão com um financiamento imobiliário, ou uma casa média com um financiamento menor. Fica difícil comparar essas opções quando as condições estão em prestações mensais, pagamento inicial ou entrada, taxa de juros e por aí vai. A decisão fica ainda mais difícil quando todos os envolvidos no processo, os vendedores, os corretores, a instituição financiadora, querem que gastemos mais para comprar a casa maior. E se não pensássemos em termos de dinheiro? E se disséssemos, quer saber, a casa maior me custa o mesmo que a casa menor, mais um mês de férias, um semestre da faculdade para cada um dos meus filhos e 3 anos de trabalho adicional antes da aposentadoria. Sim, posso comprar, mas talvez não valha a pena trocar todas essas coisas por um banheiro extra e um terreno maior. Ou talvez façamos esse cálculo e mesmo assim decidamos que a casa maior vale a pena. Ótimo, mas ao menos estamos tomando uma decisão perspicaz levando em conta algumas formas alternativas de usar nosso dinheiro. Esse método de comparação direta não é necessariamente a abordagem mais eficiente ou mesmo a mais racional. Seria contraproducente reservar tempo para traduzir cada transação financeira em uma análise de custos de oportunidade que não envolvesse unidades monetárias. Mas é um bom exercício para avaliarmos nossa capacidade de tomada de decisões, particularmente quando enfrentamos decisões maiores. O dinheiro é uma maldição e uma bênção. É maravilhoso dispor do dinheiro como um meio de troca. Porém, como aprendemos, ele muitas vezes nos desencaminha, influenciando-nos a focar as coisas erradas. Como um antídoto, uma dose de reenquadramento que não envolva dinheiro nos dá uma ajudinha de tempos em tempos. Analise as escolhas não tão óbvias entre coisas e outras coisas em vez de entre coisas e dinheiro. Se estiver satisfeito com a escolha, vá fundo. Se não, reavalie. E reavalie de novo. E de novo. Seja qual for a nossa condição social, acreditamos que seja importante que, em vez de pensarmos em decisões de vida em termos de dinheiro, pensemos nela em termos de vida. O dinheiro no comando. Você deve se lembrar de uma ou mais das pessoas que encontramos nos capítulos deste livro. George Jones, Tia Susan, Jane Martin, Jeff na lua de mel, os corretores de imóveis de Tucson, Tom e Rachel Bradley, James Nolan, Jerry King, Vinnie Del Rey e Rob Mansfield. Eles passaram bastante tempo tentando descobrir como ganhar seu dinheiro, mas ainda assim erraram. Foram tolos, não apenas por não conseguirem entender o mundo complexo e intrincado do dinheiro, não apenas por acreditarem em sinais de valor irrelevantes, não apenas por cometerem erros, mas também por gastaram muito tempo se preocupando com dinheiro. Eles estavam à deriva naquele mar de incertezas e se deixaram levar por sinais de valor que os puseram como oferendas em rituais de sacrifício, na base de um vulcão de dinheiro. Este capítulo começou com uma análise de como superenfatizamos o dinheiro, especificamente o preço, quando tentamos avaliar o valor em cada uma de nossas decisões financeiras. Em seguida, analisou como poderíamos superenfatizar o dinheiro em outras decisões importantes e na avaliação da nossa vida. Nenhum dos autores é competente, qualificado ou 110% feliz pra caramba para dizer a alguém o que fazer da própria vida. Mas temos dados suficientes para mostrar que deveríamos tentar nos livrar um pouco da carga pesada do dinheiro, ou ao menos fazer com que ela afrouxe um pouquinho o controle sobre nós. Não queremos lhe ensinar a priorizar as coisas, onde deveria aplicar seu dinheiro na balança desigual da família, do amor, dos bons vinhos, dos times esportivos e das sonecas. Só queremos que pense em como você pensa sobre o dinheiro.